Bom dia, boa tarde ou boa noite, para qualquer que seja o horário que esteja assistindo esse vídeo. Sou o João Lucas, do grupo C3, e vou apresentar agora aqui o Lab 1. Atualmente, meu grupo só tem eu mesmo, então esse Lab aqui foi completamente feito por mim, tanto o relatório quanto os códigos. É, Então vamos lá para o projeto. O projeto basicamente consiste em fazer três subrotinas, né? A main, a Bhaskara e a show. Então aqui foi o início, né? A Bhaskara com show e integrando a main nela, né? Então basicamente nós temos o campo de data, o campo de código executável com a main, que basicamente fica fazendo um loop e chamando as outras duas. É, o método Bhaskara, que verifica se é realmente em equação, calcula o delta, checa se é raiz real ou imaginária, faz os cálculos das raízes e salva na memória. E é show, que basicamente verifica qual foi a entrada de A e retorna se tem erro, se é uma raiz real, e retorna também quando é uma raiz imaginária. E voltando também quando é chamada. Então, vamos lá para os testes. É, Vou só abrir aqui para poder pegar os números que acabou fechando. Vamos lá. Então aqui enquanto isso eu vou dar um nosso assemble, já vou dar um play, já tem aqui alguns números já. Então vamos lá para o primeiro aqui. Então o nosso primeiro vai ser o 1, 0, menos 9,86960440. Então, duas raízes reais e tá aqui as nossas duas raízes, certo? É, Beleza. Vamos para a próxima, que é a 1, 0, 0. A nossa próxima raiz é a 1992459. Então, temos a nossa eh, parte real e a nossa parte imaginária. Temos também agora o 1 menos 2468 e a 33762440. Também da mesma forma, temos a nossa parte real e a nossa parte imaginária. E aqui o último caso, que esse é um caso em particular, que é um caso em que não é raiz. Então, lá no checa funções, ele vai verificar que não checa a raiz e vai nos retornar erro. Não é equação de segundo grau. Então, se a gente continuar testando aqui, nós vamos ver que continua funcionando, rodando normalmente. Então, tá tudo certinho. É, Bom, minhas considerações finais sobre esse projeto. Cara, eu percebi o seguinte, por causa desse check aqui, esse check essa função, o único caso que vai se destoar bastante do tempo de para execução do nosso código é quando não é função. Por quê? Porque ele deixa de fazer toda essa parte do código aqui. Então, pelo fato de raízes reais e raízes complexas seguirem mais ou menos os mesmos passos, por exemplo, eles calculam delta, tem o checa raízes, vai ter o LI no A0, a forma de calcular vai ser bem parecida. Nesse caso aqui, também vai ter uma divisão a mais do que aqui em cima. Então, o jeito de calcular as duas raízes são muito parecidas. E aí a diferença entre as duas ficou de 3 micros nanosegundos em uma em uma para rodar um método em relação ao outro. Imagino que, pelo fato de estar sendo calculado da mesma forma, o jeito de salvar as raízes eu salvei do mesmo jeito também, além de facilitar na hora de recuperar os dados da pilha. Me baseei também na ideia matemática de que qualquer número real também é um número imaginário, ou seja, é um número real com a parte imaginária igual a zero. Então eu sempre salvo todas as duas partes, reservando 16 bytes na memória. E,
Inicialmente eu ia fazer com 8 e depois de 6 e depois tive essa sacada da matemática que eu posso considerar o número real como imaginário e calcular da mesma forma, né? Então, tá. É, calcular não, desculpa. Posso salvar ele da mesma forma. Bom, dito isso, esse que foi o meu projeto, completamente feito por mim. Eu ainda tenho se sobrar algum tempo, irei fazer alguns ajustes finos aqui nos códigos, enfim, que talvez dê alguma coisa para tirar algum código repetido, algo do tipo, mas talvez não fique nesse vídeo, e sim no código. Mas muito obrigado aí para quem assistiu, e uma boa tarde, boa noite ou bom dia.